Lucas capítulo 15, versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Esta é uma das parábolas mais lindas que tem na Bíblia. E Jesus, ele contou esta história, na verdade, no final do seu ministério. Ele estava já há 3 anos pregando, e o problema, o assunto da parábola, na verdade, era dirigido aos religiosos, era dirigido aos fariseus e aos escribas, que por 3 anos estiveram no calcanhar de Jesus, sempre tentando pegá-lo em alguma coisa, por inveja, por desejo de fazer o que Jesus fazia, e eles não tinham como fazer o que Jesus fazia. Então eles tentavam de todas as maneiras levantar perguntas, colocar pessoas para tentar pegar a Jesus em alguma coisa. E Jesus foi duro com eles, e Jesus os chamou de filhos do diabo, e Jesus falou para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, a religião de vocês é apenas exterior, vocês fazem as coisas apenas para serem vistos pelos homens, vocês não fazem de coração para Deus. Porque quando vocês dão uma esmola, vocês tocam trombetas para que todos vejam. Quando vocês vão orar, vocês oram e parecem que vocês oram. Quando vocês jejuam, vocês fazem cara de jejum apenas para serem vistos pelos homens. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Jesus chamou de cegos que guiavam cegos. Jesus chamou-os de hipócritas. Jesus os chamou de raça de víboras. Vocês não somente vão para o inferno, mas vocês levam uma multidão de pessoas atrás de vocês. E isto causava raiva neles.
Eles não tinham como negar os milagres que Jesus fazia. Como é que você vai negar quando um cego de nascença começa a enxergar, ou um paralítico que há 38 anos não andava, de repente Jesus manda ele pegar a cama e colocar nas costas e sair? Aquilo impressionava as multidões e eles não tinham como negar isso. Então eles falavam que Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebu, pelo poder do maioral dos demônios. E eles então tentavam pegar Jesus de alguma maneira. Ele não guarda o sábado, ele não guarda a nossa lei, ele não guarda as tradições, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, ele vive rodeado por pessoas pecadoras. Olha, você logo vê quem ele é, porque ao seu lado sempre há cobradores de impostos, gente corrupta, gente pessoas que roubam o nosso povo, prostitutas e pessoas pecadoras, os piores da sociedade, vão atrás dele para o ouvir. Se ele fosse de Deus, ele andava com a gente, que nós somos pessoas de Deus, nós oramos, nós jejuamos 2 vezes por semana, nós não somos pecadores como os outros. E Jesus então falava para eles: olha, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam de médico. E a Bíblia fala aqui no capítulo 15 que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, porque a palavra de Jesus atraía aquelas pessoas lá. Os pecadores encontravam conforto, encontravam confronto. Sim, quando eles eram pecadores, Jesus perdoou aquela mulher adúltera e falou para ela: vai, não peques mais. E Jesus, a palavra dele entrava no coração das pessoas, e até os soldados romanos falaram: nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. O nosso coração arde quando a gente ouve ele explicar as Escrituras, e eles odiavam a Jesus por causa disto, mas os pecadores rodeavam Jesus para o ouvir, porque Jesus os amava. Jesus nunca fez discriminação de pessoa nenhuma, Jesus amava todas elas, independente de quem elas eram. Jesus foi jantar na casa do fariseu religioso, mas Jesus também entrou na casa de Zaqueu, cobrador de impostos, que era desprezado pelos outros, pelos judeus religiosos. E os pecadores vinham a Jesus, e a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 15, que murmuravam os escribas, aqueles que escreviam a lei, os fariseus, aqueles que diziam que eram os mais santos das sinagogas. Eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus então conta estas 3 parábolas para eles, porque eles não entendiam a alegria do reino de Deus, eles não entendiam a alegria do Pai. Quando um pecador se arrependesse, eles não conseguiam entender um Deus alegre. Sabe por quê? Porque a religião é opressora, a religião oprime as pessoas. A religião, parece que é até pecado você rir. Quanto mais sério você é, mais santo você é. E às vezes os religiosos não entendem como é que estas pessoas, como é que esse homem chamado Jesus, ele toca nas crianças, ele dá risada, ele é uma pessoa feliz, e ele não tem aquela cara de religiosidade, ele não se parece com um líder como nós somos. Ele é feliz, e eles não entendiam como o Pai poderia ser feliz. Para eles Deus era um Deus apenas de juízo, um Deus apenas que iria julgar as pessoas. Mas Jesus conta 3 parábolas para eles e fala: olha, havia um homem que tinha 99, ele tinha 100 ovelhas, e de repente uma delas se desgarrou lá do aprisco, e ele deixou as 99 lá e foi atrás delas pelos campos. E quando a achou, ele chamou os seus amigos e falou aos vizinhos: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a ovelha perdida. E Jesus falou: eu digo a vocês que vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus fala de uma mulher que perdeu uma moeda de prata, uma dracma na sua casa, e então ela varre a casa, ela pega a lamparina, ela olha debaixo da cama, até que ela encontra aquela moeda, e ela, feliz da vida, chama as suas vizinhas e fala: vamos fazer uma festa, eu achei a moeda. E Jesus falou: olha, eu digo para vocês que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por aqueles que não acham que não precisam de arrependimento nenhum. E então Jesus conta a história do filho pródigo, que alguém colocou aqui a história do filho pródigo, mas a lição que Jesus quer trazer, ele está falando com os religiosos, ele está falando com os fariseus, e os fariseus é o retrato do filho mais velho, que tinha um coração duro como eles tinham um coração duro, que não conseguia perdoar, não conseguia enxergar o coração da outra pessoa. Então Jesus começa a falar de um homem que tinha 2 filhos, o filho mais novo, que é chamado aqui de filho pródigo, o filho gastador, o filho desperdiçador, que de repente chega para o pai e ousadamente faz um pedido para o seu pai e fala: pai, dá-me a parte que me cabe dos teus bens, da herança, eu tenho direitos. Aquilo era uma coisa horrível de se fazer. Na cultura oriental ele estava dizendo: pai, já que você não morre, me dá a parte que eu quero aproveitar a vida, eu não aguento mais, eu não quero ficar esperando o senhor morrer para mim gastar o dinheiro que é meu. Isso era uma ofensa muito grande. Os fariseus, quando ouviram isso daí, ficaram com certeza horrorizados. Como é que um rapaz, ele é digno de apedrejamento? No Antigo Testamento, se você desonrasse o seu pai e a sua mãe, você era apedrejado. Que as aves dos céus comam os seus olhos, porque você desrespeitou o seu pai. É mandamento dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Você vai morrer. No Velho Testamento, se desonrasse o pai e a mãe, deveria morrer por causa disso daí. E a desonra que este moço causou, a vergonha em ter a ousadia de levantar a sua voz e falar para o seu pai: eu espero que você morra logo, me dá o meu dinheiro, me dá a grana que eu quero gastar. E os fariseus esperavam que o pai de repente desse uma bofetada no rosto daquele moço, mas o pai, a Bíblia diz que reparte os bens e dá os bens para o filho mais velho, 2 partes, para o filho mais novo, conforme a lei dizia, uma parte só. 3 partes era dividida a herança, o primogênito recebia em dobro. Então dá aquilo para os filhos, e logo revela o que havia no coração do filho em querer aquele dinheiro, porque ele vai e vende as propriedades, e ele então vai para um país distante gastar, e ali ele vive como um milionário. Eles eram uma família muito rica, aquele homem tinha muitos escravos, era um homem rico. Aquele moço então longe de casa, num país distante, lá na terra dos gentios, onde não se obedece a Deus, e onde o Senhor não é o Senhor de Israel, ele gasta todo o dinheiro que tem. É fácil gastar dinheiro quando você tem amigos em volta, gente em volta, festa todas as noites. Ele gasta com prostituição, ele gasta com mulheres, com meretrizes, com festas, com bagunça, com bebida. A vida é uma maravilha. Ele não quer outra vida além daquela vida, mas chega um momento em que ele vai olhar e não tem mais dinheiro no bolso, não tem dinheiro na gaveta do quarto, e de repente vem uma fome muito grande no país, e ele não consegue um trabalho. Ele nunca trabalhou assim na vida, ele não precisava, ele estava na fazenda ajudando o seu pai, mas como se virar sozinho aí. E ele vai pedir para alguém um emprego, porque ele precisa comer, e de tanto ele encher um homem lá da terra, o homem falou: tá bom, vou mandar você para cuidar dos porcos. E ele vai para o campo, na verdade para o deserto, cuidar de porcos, um trabalho vergonhoso para os judeus. E quando ele está lá, ele com tanta fome, o salário não dava nem para comprar a comida, ele queria comer a lavagem que era jogada para os porcos, mas os porcos esfomeados avançavam naquela pequena porção que era jogada para eles, e ele não conseguia comer nada
passando necessidade, e os dias passam, ele vai ficando magro, talvez doente, fraco. E sabe, às vezes a gente às vezes pensa na vida que não dá para ficar pior do que está. Na verdade, ele estava numa situação tão crítica que talvez ele pensou que ele iria morrer, porque no meio da fome, longe de casa, longe de tudo, longe dos parentes, longe do seu pai, longe do conforto que ele tinha. É quando uma pessoa perde tudo na vida, perde a sua família, perde os seus bens, perde a sua dignidade, perde a sua honra, perde, sabe, aquilo que ele sempre teve na sua vida. Agora, muitas pessoas se matariam numa situação assim, já que eu não tenho mais esperança. É um desesperançado, eu não tenho mais esperança de nada na minha vida. A melhor coisa é eu me matar, acabar com a minha vida. Eu não tenho mais família, não tenho mais ninguém, eu estou sozinho numa terra estranha, num lugar estranho, com gente estranha, e ninguém me dá nada, eu não tenho o que comer. O fundo do poço, é o fim da vida para aquele moço. E durante aquele tempo todo, que eu não sei quantos dias ou anos se passaram, ou meses se passaram, ele tinha muito dinheiro, não gastou de um dia para o outro. Talvez se passaram meses, ou talvez mais do que 1 ano, 2 anos, mas de repente este moço que nunca mais lembrou-se do seu pai, vem na sua cabeça o seu pai. Ele se lembra do seu pai, ele se lembra que seu pai era um homem bom, ele se lembra que o seu pai era misericordioso, ele se lembra que o seu pai era bondoso, porque ele se lembra os trabalhadores do meu pai, eles têm fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Eu acho que eu vou voltar para casa, eu vou voltar para lá, eu vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra os céus e pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esses trabalhadores aqui, a palavra é uma classe social mais abaixo do que o escravo naquela época. O dono de escravos, ele era obrigado a sustentar os seus escravos, ele dava comida para os escravos, ele dava cama para os escravos, ele dava alimento diário. Os escravos, havia até escravos que tinham uma certa liberdade em tomar algumas decisões, mas os trabalhadores não, eles geralmente não tinham direitos a nada, não tinham direitos trabalhistas, nada. Eles ficavam na praça da cidade esperando que algum senhor os chamasse para ajudar na colheita de trigo, de milho, de cevada, e não havia um salário. O senhor decidia quanto vai pagar, dar algumas moedinhas, dar um denário, dar alguma coisa e chamar para trabalhar na fazenda. Mas no dia seguinte, não sei se eu vou ter o trabalho novamente. O trabalhador, ele passava necessidades, mas na cabeça daquele moço, ele pensou: eu quero ser apenas um trabalhador, que é pior do que um escravo. Eu não sou digno nem de ser um escravo. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E os fariseus e escribas, ouvindo essa história começou mal, mas começou com um insulto tal que naquela época o pai daria um tapa no rosto daquele menino, e ele indo embora de casa, então se faria o seu enterro. Ele era dado como morto, ele era sepultado. Este homem agora não tem mais 2 filhos, este homem agora só tem um filho. O filho mais moço morreu. Onde está o seu filho mais moço? Meu filho mais moço, ele morreu. Nós fizemos o seu sepultamento já. Ele foi embora de casa. Na nossa sociedade, ele está morto. Ele não vive mais. Na cabeça dos fariseus e religiosos, agora há uma expectativa, porque a história não acabou. Este moço quer voltar para casa. A única maneira de ele ser recebido era se ele voltasse e comprasse tudo aquilo que ele vendeu, mas ele não tem mais dinheiro. Então na cabeça deles o que é que vai acontecer com esse rapaz? Porque o que é que o pai vai fazer? Porque se ele voltar para casa com o insulto a vergonha que ele causou ao seu pai diante da sociedade, evidentemente o seu pai não vai recebê-lo.
Mas na história ele é um homem bom, e quem sabe ele receba o seu filho, e o seu filho ao chegar vai beijar os seus pés e vai pedir perdão para ele, e realmente o pai vai mandá-lo para ser um trabalhador, de vez em quando dar um trabalho, para ele ter algumas migalhas que caia da mesa e comer alguma coisa. Como é que o pai vai reagir na situação? O que vai acontecer com este moço? Não há perdão para uma ofensa tão grande assim que se faz ao seu pai. Agora, na cabeça do moço também, você pode imaginar, porque esta história de Jesus, ela acontece durante o dia, porque o filho mais velho não está em casa, o filho mais velho está trabalhando no campo, e a gente sabe que é durante o dia, porque o pai o avista de longe na história de Jesus. Ele viajou de um país distante, com certeza, talvez 1 dia, 2 dias de viagem, a noite inteira pela estrada, a pé, estava descalço, sair do deserto onde os porcos eram criados, descalço por terrenos de pedra, com os pés sangrando, machucado, e ele talvez a noite inteira esteve pensando, como que o meu pai vai receber? Será que ele vai me receber? Será que ele vai me ver? Será que eu consigo chegar até lá? Eu tenho que atravessar a vila, será que eu vou ser apedrejado antes de chegar na casa do meu pai? Os questionamentos que vêm na nossa mente, se nós vamos ser aceitos, os questionamentos que vêm à nossa mente, quando nós fazemos algo errado e pensamos que jogamos tudo no lixo, e perdemos as oportunidades da minha vida. Eu era feliz e não sabia, mas agora não tem como eu voltar no tempo, não tem como eu voltar atrás, não tem como eu recuperar aquilo que eu perdi. Os sonhos que eu tinha não deram em nada, eu joguei a minha vida no lixo, eu perdi a minha vida, e agora eu vou viver o resto da minha vida, se eu viver, se o meu pai, porque ele é um homem bom e bondoso e generoso, se ele me receber, eu vou trabalhar como um dos seus trabalhadores, e eu vou estar feliz de viver desta maneira, porque eu errei tanto na vida que não tem mais oportunidades para mim. Às vezes a gente erra tanto na nossa vida que nós pensamos que nem Deus vai olhar mais para nós, né? A sociedade não vai nos aceitar mais, as pessoas não vão nos aceitar mais, Deus não vai nos aceitar mais, os planos de Deus para a minha vida foram perdidos, morreram, por causa dos meus erros, por causa das minhas escolhas que eu fiz, e a gente às vezes, relutantemente, a gente pensa, bom, quem sabe alguma coisa boa pode acontecer na minha vida ainda. E a Bíblia diz que então ele vem e volta para casa, mas na verdade não foi ele que avistou o pai em primeiro lugar, mas na história de Jesus o pai o viu quando ele estava ainda longe. A Bíblia diz aqui que o pai, quando levantando-se foi para seu pai, e vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha, o pai viu aquele moço que vinha lá longe, talvez ele lá na porteira do sítio, da fazenda, ele olhou, uma imagem de uma pessoa naquela estradinha, a princípio parece o andar do meu filho, mas ele está tão diferente de longe, não parece o meu filho, porque está muito magro aquela pessoa, mas de longe ele vê, e à medida que a imagem vai se aproximando, aquela pessoa vai se aproximando, ele reconhece que é o seu filho. Então ele sai correndo. A palavra grega usada que Jesus usou é como um sprint que uma pessoa dá numa corrida, nos 100 metros rasos. Ele sai correndo ao encontro do seu filho, porque a Bíblia diz que ele se compadeceu dele, porque o pai sabia que se uma pessoa visse e encontrasse o seu filho antes do pai chegar perto, aquela pessoa iria cuspir no rosto do seu filho. Ele não queria ver o seu filho humilhado, o seu filho envergonhado, porque ele nunca deixou de esperar o seu filho, ele nunca deixou de amar o seu filho, ele nunca deixou de pensar no seu filho.
Todas as noites, talvez, ao apagar lá a lamparina, ele deitado na cama, ele pensava: onde será que o meu filho está? O que ele está fazendo neste horário? Onde será que ele está? Será que ele está se cuidando? Ele está comendo direito? Será que ele está passando frio? Será que ele está bem? Aquilo que um pai geralmente pensa com relação aos seus filhos, e onde será que ele está? Mas quando o pai o vê, ele não quer ver o seu filho humilhado, envergonhado, ele sai correndo. E quando Jesus fala isso daí, os fariseus abrem a boca: não é possível que isso aconteça, porque um homem indigno não corre jamais, um homem honrado não corre. Na cultura oriental, o homem não corre, porque quando o homem fosse correr, eles usavam túnicas, ele precisava segurar a sua túnica, não tem como correr, ele precisa levantar a túnica acima dos joelhos e segurar e correr. E um homem honrado jamais mostra suas pernas, não aparece a sua perna. Os sacerdotes lá no tabernáculo, no templo, eles usavam vestes longas, e quando eles imolavam os cordeiros, o sangue que escorria molhava as suas vestes, porque jamais eles levantariam as suas vestes, porque isto é desonra. Um homem digno não faz isso daí. Um homem digno não corre. Quem corre são os escravos corriam, mas um homem honesto, um homem digno não vai correr. Na verdade, a Bíblia árabe, ela não coloca o homem correndo até 1860, as versões, as traduções da Bíblia árabe, ela coloca que o pai caminhou, o pai andou rapidamente. Ela colocava desta maneira, porque eles não conseguiam compreender o pai correndo. Deve ser errado, acho que não foi exatamente isso que Jesus falou. Somente em 1860, a Bíblia árabe traz o pai na história correndo, porque na cultura oriental era impossível isso acontecer, que esse homem está se humilhando demais. Este homem está se humilhando como nós nunca vimos alguém se humilhar, correr, abraçar e beijar aquele menino cheirando porcos, um animal imundo para o judeu, mal cheiroso, e beijando, a palavra beijando continuamente. Como que esse pai vai fazer uma coisa assim? Como esse pai vai se humilhar diante de um filho rebelde? Este pai deveria realmente nem receber, não querer ver este filho, mas ele o beija, e os escravos correram atrás do homem. O que aconteceu com ele quando vem o patrão correndo? Escravos vêm correndo atrás. E agora o moço, ao ver o seu pai o abraça, ele começa a falar aquelas palavras que ele já havia pensado lá enquanto ele estava cuidando dos porcos, e memorizado e decorado. Quantas vezes, talvez na estrada, ele pensou: o que é que eu vou falar quando chegar lá? Eu vou falar assim: pai, eu pequei contra os céus e pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E agora, quando ele está diante do pai, então ele fala aquelas palavras: pai, eu pequei contra os céus diante de ti. E quando ele fala isto, o pai o interrompe, o pai não deixa mais ele falar nada. Não é o momento para se falar, é o momento de abraçar. Não há nenhum sermão, nenhuma palavra de recriminação. O pai não fala para ele: olha, você mereceu o estado que você está, você mereceu tudo aquilo que aconteceu com você. Mas o pai vira-se para os escravos e fala: depressa, corram rapidamente, vão lá e peguem a melhor roupa, aquela que é guardada para a festa. Pegue a melhor roupa e traga rapidamente. Pega o anel é o selo de autoridade da família. Com o anel você pode vender propriedades, é o carimbo. Você pegava o anel, molhava na cera e carimbava o documento. Você vende a fazenda, você vende o gado, você vende os animais, você compra coisas, é a assinatura. Pegue lá o anel e coloque no dedo do meu filho. Mas como assim colocar no dedo?
Vai que ele queira vender tudo de novo. Vai que este filho rebelde venda a sua casa. Você tem que esperar, dá um tempo, espera 1 ano, 2 anos, deixa ele provar que ele se arrependeu, olha, ele errou com você uma vez, nada impede que ele erre a 2ª vez, ou a 3ª vez, ou a 4ª vez. Mas o pai falou: coloque o anel no seu dedo e coloque sandálias nos seus pés. Sabe por que ele estava descalço? Porque os escravos não usavam sandálias, só os senhores usavam sandálias. E o pai vê o filho descalço como um escravo, o pé talvez machucado. Olha, peguem as sandálias e calcem as sandálias nele. Vão lá no curral e peguem um novilho cevado e matem o novilho cevado. Mas como assim o novilho cevado? Ele recebia uma alimentação diferenciada, uma alimentação cara, que não era qualquer dono de fazenda que conseguia comprar para poder ter a melhor carne. O novilho cevado, ele era guardado, ele era tratado para receber alguém muito especial, muito importante. Queria visitar a casa ou visitar a cidade naqueles dias. Novilho cevado, geralmente ele era morto com 5 meses. Com 5 meses ele era morto. Geralmente ele pesava por volta de 250 quilos, daria para alimentar aí 500, 600, 700 pessoas. E o pai então fala para os escravos: vão lá e matem o novilho cevado, porque este meu filho, ele é mais importante do que a pessoa mais importante que iria nos visitar. Eu não sei quem era a pessoa importante que iria visitar a casa, mas na cabeça do pai, esse meu filho é mais importante do que o príncipe, é mais importante do que o prefeito, é mais importante do que a autoridade, é mais importante do que qualquer outra pessoa. Vão lá e matem o novilho cevado, e porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então eles entraram para fazer a festa. Na história, este pai representa o pai, o amor de Deus, representa a Deus, representa o amor que Deus tem pelas pessoas que a gente arruína a nossa vida. Todos nós aqui, um dia nós fomos o filho pródigo, todos nós recebemos o dom da vida, recebemos o tempo, recebemos tantas coisas, tantas dádivas da bondade de Deus, mas nós, por causa dos nossos erros e das nossas escolhas erradas na vida, nós escolhemos caminhos que não deveríamos escolher, e muitas vezes colocamos a nossa vida no poço, muitas vezes arruinamos tudo, estragamos tudo. Eu estraguei tudo, eu estraguei a minha vida, eu errei nas minhas escolhas, eu perdi o melhor de Deus para mim, eu perdi aquilo que Deus tinha para a minha vida. Às vezes a gente está lá no fundo do poço, porque nós jogamos fora aquilo que nós tínhamos, e pensamos que nunca mais vamos ter uma outra chance na vida. E Jesus estava contando esta história, e ao seu redor havia gente religiosa, com vestes religiosas, com vestes parecendo de sacerdotes e de escribas e de fariseus. Mas havia mulheres ali que todos os viam que ela era uma prostituta. Havia homens ali que eles sabiam: este é cobrador de impostos, ele é ladrão. Havia pessoas ali que não podiam nem entrar numa sinagoga, porque eles não mereciam entrar na presença de Deus. E Jesus está contando esta história, e com certeza Jesus, olhando para aqueles chamados pecadores, ele se compadeceu deles, como ele se compadeceu daquela mulher prostituta, que as pessoas queriam apedrejá-la, e Jesus disse para a mulher: começa a escrever no chão, e todos saem dali, porque Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E começando pelo mais velho até o mais novo, todos foram embora. E Jesus, levantando os olhos, viu aquela mulher pega em adultério, sozinha, e falou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não condeno você, vai, não peques mais. Jesus
Ele era capaz de entrar na casa de um homem chamado Zaqueu, que era o ladrão da cidade, que era corrupto, e que as pessoas falam: não, este homem não pode comer com pecadores, este homem não pode entrar nesta casa, este homem anda com gente que não teme a Deus, este homem anda com pessoas que não temem ao Senhor. E Jesus estava querendo mostrar como era o coração do Pai, em que o Pai recebe de braços abertos e abraça e beija. E o Pai não passou um sermão falando: olha, bem feito o que você fez, porque a ideia que muitas vezes a gente tem é de um Deus que está pronto a nos castigar, e não de um Deus que nos ama ao ponto de dar a vida por nossa causa, um Deus que nos ama ao ponto de pagar um preço, de descer e se fazer de homem, e se humilhar e descer até o nível mais baixo e ser morto de uma maneira da pior morte, mais humilhante, apenas porque Ele ama um pecador como eu e como você, e quer buscar. Jesus, Ele falou: o Filho veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não tinha como nós agradarmos a Deus. Nós não agradamos a Deus por causa das nossas obras. Você pode ir para a igreja e orar e jejuar e pensar: bom, eu vou fazer Deus me amar mais, mas não tem como Deus amar mais você. O amor de Deus, ele é perfeito. Deus não cresce em nenhum dos seus atributos. Deus não cresce em amor. Deus está crescendo em amor, aprendendo a amar. Deus não precisa aprender nada, Ele sabe tudo. Ele não cresce em amor. Não tem algo que você possa fazer que vai fazer Deus amar mais você. Olha, Deus, eu vou orar mais, porque assim o Senhor vai me amar mais. Não, Deus ama você da mesma maneira que você está aqui hoje à noite. Deus ama você da mesma maneira que Ele ama aquela pessoa lá, pecadora, que está agora talvez lá no pecado, que está lá talvez embaixo de uma ponte, que perdeu tudo na vida. Deus ama da mesma maneira. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o homem, Deus amou a mulher, Deus amou o ser humano de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que nenhum perecesse. Deus ele faz de todas as formas para trazer você para os caminhos dele. Ele levanta gente para orar por você. Antes de você estar aqui, alguém orou por você. Ele levanta pessoas para falar do amor dele por você, porque você pode às vezes tropeçar na vida e errar na vida e achar que Deus abandonou você, mas Deus nunca abandonou você. Nas noites que você estava longe, Deus estava pensando em você. Quando você escolheu caminhos errados, Deus estava pensando em você. Quando você tomou decisões erradas na sua vida, estragou a sua vida, Deus estava pensando em você. E na verdade, quando você resolve, quando você cai em si e pensa: bom, eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas eu nunca mais vou ser aquilo que eu poderia ser. Mas na mente de Deus, os planos dele não mudaram para a sua vida. Na mente de Deus, você continua sendo filho, e Ele vai receber e abraçar você, e beijar você, e vai calçar sandálias nos seus pés. Você não é escravo, você não é apenas um trabalhador. Ele vai calçar sandálias nos seus pés, Ele vai dar o anel de autoridade, Ele vai vestir você com uma nova roupa, e colocar na tua boca um novo cântico, e firmar os seus pés sobre a rocha, e dar uma alegria ao teu coração, e dar esperança. A esperança que você perdeu, Ele vai retornar e vai dar a você uma nova esperança no seu coração, meu amado. Porque Deus, Ele é um Deus das novas oportunidades. Ele é um Deus que nos dá novas chances. Ele é um Deus que nos dá novas oportunidades, que tem planos para a nossa vida, que não esqueceu de nós. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e foi achado.
estava perdido, foi encontrado, ele reviveu. Na cabeça daqueles fariseus, realmente como pode isso acontecer? Porque nós jejuamos 2 vezes por semana, nós damos o dízimo de tudo, e nós procuramos nos assentar nos primeiros assentos da sinagoga, e agora vem este moço que perdeu tudo, e o pai se humilha. Eu não consigo entender isto. Onde está o juízo? Onde está o semear e colher? Onde está a ira do pai? Onde está o castigo merecido? Onde está aquilo que este moço deveria sofrer e pagar? Ele não pode ser assim. As coisas não podem ser desse jeito. Na cabeça dos fariseus não podia ser desta maneira, porque eles não entendiam o que significa graça. Eles não entendiam o que significa graça. De que tudo que você fizer nesta vida não consegue pagar, não consegue comprar, não consegue alcançar o favor. Sabe, você pode ser bonzinho, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não fazer nada, mas nada disto consegue comprar o favor, consegue pagar o preço. O preço foi pago por completo quando Jesus lá na cruz, ele falou, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo, está pago por completo, não há mais nada a pagar. O escrito de dívida que era contra mim, o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado lá na cruz do Calvário, foi pregado lá, quando o sangue derramou, o preço foi pago. Eu e você, nós fomos comprados, não foi com prata e ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Não há nada que eu possa fazer para merecer o favor de Deus. É graça. Graça é favor não merecido, graça é favor quem não pode pagar. Graça é favor para alguma pessoa que não tem como. Eu vou voltar para a casa do Pai, mas eu não tenho como. Se eu trabalhar como um dos trabalhadores durante toda a minha vida, eu não vou conseguir juntar dinheiro para comprar novamente o meu direito de ser filho. Você não conseguiria fazer isto? O profeta Isaías falou, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um procurava o seu próprio caminho, todos nós somos filhos pródigos. Alguns pecaram de uma maneira que arruinaram muitas coisas em sua vida, outros pecaram, digamos, menos, mas todos nós somos pecadores e pecamos e fomos destituídos e perdemos a glória, a presença de Deus. Perdemos o relacionamento com o Pai, fomos para uma terra estranha, fomos para longe, nos enfiamos na lama, fomos cuidar de porcos, andamos mal cheirosos pelos nossos caminhos, longe de Deus, fizemos escolhas erradas em nossa vida, que cada dia nos afastaram mais do Senhor, mas Deus estava lá aguardando, nos viu de longe, quando nós apontamos lá no nosso coração, na nossa mente, aquele pensamento, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para Deus, e Deus estava lá para nos abraçar, e beijar continuamente.
sou